Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Portal de Estudos de Química apresenta hoje Cálculos em Química através da análise dimensional parte 4, onde eu vou priorizar os exercícios envolvendo cálculos de ΔH, termoquímica, ok? Aproveitem. Eu escolhi aqui essa primeira questão da Medicina da PUC do Paraná, que diz que, de acordo com a empresa de pesquisas energéticas, combustíveis são substâncias que são queimadas, reações de combustão, para produzir energia na forma de calor. Esse calor produzido pode ser utilizado, por exemplo, em motores de veículos movidos a combustão interna. Dois combustíveis comuns utilizados pelos brasileiros são a gasolina derivada do petróleo e o etanol derivado da fermentação da cana-de-açúcar. Com a tecnologia dos motores flex, os proprietários desses veículos podem optar por abastecer o carro com etanol ou gasolina, dependendo do valor cobrado pelo posto de combustível. O quadro a seguir demonstra alguns dados dos dois combustíveis, etanol e gasolina, massa molar, densidade e o ΔH de combustão. Sabendo que a energia absorvida por um motor flex seja a mesma para ambos os combustíveis, essa informação aqui é importante, a energia absorvida pelo motor flex, seja combustível gasolina ou querosene, é a mesma, e que não houve perda de calor para o meio externo, assinale a alternativa correta que traz a razão entre o preço do etanol em função do preço da gasolina. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte: como a energia absorvida é a mesma no caso da gasolina e do etanol, então eu vou fazer aqui um cálculo do volume de etanol para uma quantidade de energia que eu vou chamá-la, digamos, de X em quilojoules, certo? Só que essa energia de X quilojoules absorvida para queimar o etanol vai ser exatamente igual a X quilojoules para queimar um determinado volume de gasolina. Agora nós vamos fazer aqui o cálculo de qual é o volume de etanol para essa quantidade de calor absorvida e qual o volume de gasolina para a mesma quantidade de calor absorvida. Bom, a minha resposta final aqui deve ficar no primeiro caso calculado em litros de etanol, cuja fórmula molecular dele é o C2H5OH, certo? Muito bom, então como quilojoules não nos interessa, então vamos providenciar o cancelamento dessa unidade. Quilojoules que está no numerador deverá ser cancelado com quilojoules colocando aqui no denominador. E o dado da tabela que consta o quilojoule para eu usar agora neste momento está aqui, o ΔH de combustão do etanol. A primeira linha, os dados são referentes ao etanol, né? E aqui está disponível 1.368 quilojoules, é a energia liberada para queimar 1 mol de etanol. Então, vamos colocar aqui 1 mol de C2H5OH, quando queima, libera exatamente 1.368 quilojoules. Bom, agora o meu interesse é calcular volume em litro, então como esse mol, essa quantidade de matéria ela não é do nosso interesse, então agora eu vou colocar aqui esse mol de etanol aqui embaixo no denominador, né? Como essa série de exercícios de análise dimensional realizado até este momento, o aluno começa já a ficar mais, digamos, familiarizado, né? Vai cortando o dado do numerador com o dado do denominador até sobrar a resposta desejável. E o dado que eu vou usar agora na sequência é a massa molar do etanol, que aqui está nessa tabela. 1 mol de etanol possui uma massa de 46 gramas. Vamos colocar aqui 1 mol de etanol possui uma massa de 46 gramas. Bom,
primeiro eu transformei quilojoule em quantidade de matéria em mol. Segundo, eu acabei de transformar mol em massa. Bom, agora eu preciso transformar massa em volume. E para fazer isso, nada mais oportuno do que fazer uso da densidade. E aqui ele fornece para vocês a densidade do etanol, que é 0,80 gramas por centímetros cúbicos. Ou eu posso já colocar direto a densidade em gramas por litro, caso eu prefira trabalhar com unidade em litros, né? Então eu posso escrever aqui para vocês que 800 gramas de etanol C2H5OH, essa massa corresponde a exatamente 1 litro. Tá, aqui está, 1 litro de etanol possui uma massa de 800 gramas. Agora, como que vocês estão observando, né? Sobrou exatamente o que nos interessa, que é o volume em litros de etanol, não é? E eu já realizei esse cálculo para facilitar o tempo na resolução dessa questão, e a resposta é igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 5, aqui eu usei o x, né? Um valor arbitrário, x vai na resposta final, só que a resposta vai ficar em litros de etanol, C2H5OH. Muito bem, senhores e senhoritas, agora vamos fazer o mesmo cálculo para o volume de gasolina consumida para uma quantidade igual ao volume consumido de etanol de energia, que é x quilojoules. Muito bem. Então, a minha resposta final aqui tem que ser em litros de gasolina, portanto, eu tenho que pegar esta unidade aqui referente à energia, né? Calor envolvido na reação, quilojoules do numerador, que eu cancelo com quilojoules do denominador. O dado dessa tabela que consta o quilojoule é o calor de combustão, o ΔH de combustão da gasolina, que é igual a 5.472 quilojoules. Essa é a quantidade de energia liberada para queimar 1 mol da gasolina, sendo que foi admitido que a gasolina ela é constituída do hidrocarboneto chamado de octano, cuja fórmula molecular é C8H18. Muito bem, aqui eu acabei de transformar a energia em quilojoules em mol. Agora eu vou usar a massa molar da gasolina, representada pelo octano, que é igual a, aqui está, ó, notem, 114 gramas 1 mol. Então vou escrever aqui que 114 gramas da gasolina, representado pela fórmula do octano C8H18, é a massa correspondente a 1 mol. Agora que eu tenho aqui a grandeza, a quantidade de matéria, né, mol do numerador, eu já vou fazer o cancelamento com mol aqui do denominador, e na sequência eu vou pegar a massa e vou multiplicar pela densidade da gasolina, né? Aqui a tabela diz que a densidade da gasolina é 0,75 gramas cada centímetros cúbicos. Mas eu vou multiplicar isso por 1.000 e já transformar em litros. Então vou escrever aqui 1 litro da gasolina, representada pela fórmula C8H18. O volume de 1 litro corresponde a 750 gramas. Muito bem, aqui eu tenho, como vocês estão percebendo, eu coloquei a massa em gramas da gasolina aqui no denominador, né, para eu cancelar com a massa em gramas do numerador. Aqui está, ó. Já vou também cancelar aqui em cima, que eu acabei de riscar. Pronto, eu já realizei esse cálculo
e a resposta correspondente ao volume disponibilizado aqui é aproximadamente igual a 2,8 vezes 10 elevado a menos 5. Esse x arbitrário ele foi para a resposta final, e a unidade aqui é litros da gasolina, representado pela fórmula C8H18. Pronto, o que eu faço agora? Agora eu vou responder a questão, que é a razão entre o preço do álcool, que é o etanol, sobre o preço da gasolina. Mas é importante que vocês saibam que o preço do etanol sobre a gasolina é igual ao volume gasto da gasolina sobre o volume do etanol. Como vocês estão observando aqui, essas grandezas elas são inversamente proporcionais, porque já é do nosso conhecimento que a gasolina ela é mais cara do que o etanol por litro, só que o consumo da gasolina é menor. E desta maneira eu relaciono o consumo com o preço e noto que o preço do etanol sobre a gasolina é inversamente proporcional ao volume da gasolina sobre o etanol, certo? Isso é um detalhe importante. Pronto, agora nós vamos fazer essa razão aqui, ó. Preço do etanol sobre o preço da gasolina é igual ao volume da gasolina, que é igual a 2,8 vezes 10 elevado a menos 5 x litros, dividido pelo volume do etanol, que é 4,2 vezes 10 elevado a menos 5 x litros de etanol. Bom, aqui essas unidades x litros do numerador é exatamente idêntica, né? A x litros do numerador eu já estou fazendo o cancelamento, assim como eu também cancelo 10 elevado a menos 5 do numerador com 10 elevado a menos 5 do denominador, e resta 2,8 dividido por 4,2. Isso é igual a 0,66. Aí está a resposta. O preço do etanol sobre o preço da gasolina é uma razão igual a 0,66. E a resposta final aqui está dessa questão é a alternativa letra A. Esse exercício muito bonito, né? Na verdade, é uma questão que já apareceu na prova da FUVEST alguns anos atrás e que o mesmo foi adaptado aqui nesse exercício. E nesse exercício é importante frisar que o preço do etanol sobre a gasolina é inversamente proporcional ao volume, porque a gasolina ela é mais cara, só que o consumo é menor. Então você gasta teoricamente menos, né? E o volume, o preço da gasolina ele é menor, mas você gasta mais e o volume é maior. Muito bem, aí está a resolução da primeira questão. Vamos para o número 2 aqui da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Questão número 2 aqui da minha lista, que diz o seguinte: quando o ferro metálico é mergulhado em uma solução de ácido clorídrico, ocorre a reação do ferro com ácido clorídrico. Essa é uma reação chamada de simples troca ou de deslocamento, onde o ferro é mais reativo do que o hidrogênio, desloca ele. O hidrogênio, ao ser deslocado, fica na forma molecular e essa reação libera 88 mil joules por cada mol dessas espécies aqui. Pode ser por mol do ferro, pode ser por mol do cloreto de ferro ou pode ser por mol do hidrogênio. Quando ele coloca por mol sem a especificação, é de qualquer substância na qual apresente-se em um mol aqui. Considerando o volume molar dos gases igual a 25 litros por mol, e que um experimento realizado a temperatura ambiente foram liberados 7,04 kJ de energia, para essa quantidade de energia liberada, ele pede para você calcular o volume de hidrogênio produzido nesse experimento. Ok.
Então, a pergunta ele pede para você calcular o volume de hidrogênio e o dado fornecido é a energia liberada, né, que é exatamente igual a 7,04 kJ de energia liberada. E para essa quantidade de energia liberada, eu vou calcular o volume em litros de hidrogênio. Muito bem, então, se o meu dado é quilojoule e eu quero chegar em litros de hidrogênio, imediatamente eu já vou providenciar o cancelamento dessa unidade da energia em quilojoules, colocando ela no denominador para eu fazer o cancelamento com o numerador. O dado que tem quilojoules para eu fazer uso é o calor de combustão, que aqui se encontra, ó. Eu vou colocar o valor em módulo, né? 88 quilojoules. 88 quilojoules é o calor de combustão, aqui está, proveniente na reação de formação de 1 mol do hidrogênio. 88 quilojoules é a energia liberada na formação de 1 mol de hidrogênio. Bom, transformei a energia de quilojoules em mol e agora, praticamente para finalizar essa questão, eu vou transformar mol em volume usando o volume molar que aqui se encontra. Ele falou que 1 mol do hidrogênio corresponde a 25 litros. A dúvida do aluno é: eu coloco 1 mol de hidrogênio, está para 25 litros, ou eu coloco 25 litros, está para 1 mol? Nota aí. Agora você tem que pensar, se o meu dado é mol e eu quero chegar em litros, esse mol não é desejado, portanto ele tem que desaparecer. E para o mol desaparecer, eu terei que fazer isso, colocar o mol do hidrogênio aqui embaixo no denominador, para eu cancelar com o mol aqui do denominador. E para que essa grandeza mol fique aqui embaixo, então o que eu vou fazer é escrever o seguinte: 25 litros de hidrogênio corresponde a 1 mol. Aí observem só a facilidade dessa resolução, né, senhores e senhoritas? É simples, né? Eu fui cancelando quilojoule em cima e embaixo, mol aqui no numerador com denominador, e note que sobrou exatamente a resposta final, que é igual a 2,00 litros. Simples, não? É muito simples a resolução dos exercícios envolvendo cálculos termoquímicos com também estequiometria, sempre fazendo uso desse recurso da análise dimensional. Então, aqui nesse exercício número 2, a alternativa correta é a letra D. Vamos em frente, vamos fazer mais uma aqui, a Medicina da Unifesp 2021. Analise as seguintes informações nutricionais contidas no rótulo de um refrigerante. As informações aqui são as seguintes: o valor energético proveniente do consumo de uma lata de refrigerante cujo volume é 350 ml é 613 kJ, com 36 gramas de açúcar e 27 gramas de sódio. Sabendo que o calor específico da água é igual a... Bom, vamos colocar os dados aqui desse exercício a fim de facilitar a nossa compreensão, né? Vamos escrever aqui, ó, dados. Então eu tenho aqui o calor específico da água, que é igual a 4,18. A unidade aqui do calor específico corresponde à unidade das grandezas que serão relacionadas. Então a energia calorífica tem que ser em quilojoules, quilograma por grau Celsius, então a massa tem que ser em quilogramas, e a unidade de temperatura tem que ser em graus Celsius. Então, vezes graus Celsius. Pronto, aqui está. Ele pede para você estimar a massa de água que pode ser aquecida. Calcule a massa de água que pode ser aquecida de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até uma temperatura final de 50 graus Celsius.
esses dados imediatamente já permitem que eu calcule a variação de temperatura, que é o ΔT, né? Que é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final é 50, a inicial é 20, 50 menos 20 dá uma variação de temperatura igual a 30 graus Celsius. E também, o que mais que eu tenho disponível aqui? Com a energia térmica correspondente ao valor energético de 350 ml de refrigerante, que é 613 kJ. Então, vamos colocar aqui a quantidade de calor envolvida, igual a 613 kJ. Ora, com esses dados disponíveis, é claro que você deve estar pensando que essa resolução vai permitir que eu calcule a massa da água através da famosa formulinha que já é do conhecimento dos alunos do Q macete, né? Aqui está, ó, Q macete. O que é o calor envolvido no sistema, M é a massa da água do calorímetro, C é o calor específico da água, e o ΔT é a variação de temperatura. Ficou muito fácil, né? Eu já tenho todos os dados disponíveis aqui, ó. A quantidade de calor liberada para a água no calorímetro é 613 em quilojoules. Aqui eu vou calcular a massa da água, que é incógnita. Aqui eu tenho o calor específico da água, que é 4,18. A unidade aqui é quilojoule por quilogramas vezes graus Celsius. E a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 30 graus Celsius. Pronto, agora ficou fácil, né? Ficou fácil. Quilojoules aqui do numerador cancelo com quilojoules aqui do numerador do segundo membro. Eu também posso cancelar a unidade de temperatura. Notem que eu tenho aqui graus Celsius aqui embaixo, eu cancelo com graus Celsius aqui em cima. E resta somente a massa em quilogramas, que é a massa da água, que se refere à minha resposta final. Então, resposta final, a massa da água é igual a... Esse cálculo será realizado da seguinte maneira, né? 613 dividido por 4,18 vezes 30. Ok? Tudo bem? Bom, então, a massa de água obtida será igual a 4,90 aproximadamente. Deu 4,89, tá? Eu já vou arredondar para 4,90 quilogramas. Essa é a minha resposta final. Simples, né? Muito bem. No item B, na continuação aqui desse exercício, ele diz o seguinte aqui do lado, ó. Considerando que o único açúcar presente no refrigerante seja o açúcar comum, que é a sacarose, e que o valor energético desse refrigerante seja devido apenas a esse carboidrato, então ele pede para você estimar, a partir dos dados da tabela, qual é a entalpia de combustão desse açúcar em kJ por mol. Bom, como a pergunta que ele é a seguinte: calcule quantos quilojoules, qual é a energia calorífica liberado na combustão de 1 mol de sacarose. Então, quando ele pedir para calcular a energia em quilojoule em 1 mol, então o meu dado inicial vai ser esse 1 mol de sacarose aqui, ó. 1 mol de sacarose é o dado inicial
de onde eu devo dar início à resolução desse exercício, ok? Muito bem. Agora que eu tenho esse dado em mol de sacarose aqui do numerador, eu quero chegar na minha resposta final em quilojoules. Então, esse dado que não é do nosso interesse terá que desaparecer. E para ele desaparecer, eu devo colocá-lo aqui no denominador. Mol de sacarose no denominador. Para que eu possa cancelar com sacarose do numerador. Bom, gente, agora a pergunta que surge é a seguinte: qual é o dado dessa questão que tem mol de sacarose para eu usar? Ora, o dado que será utilizado nesse momento, senhores e senhoritas, será a massa molar da sacarose. E essa massa molar da sacarose que não consta aqui nos dados, significa que o aluno tem que fazer esse cálculo. E eu sempre faço a sugestão para o aluno, numa questão de segunda fase, deixar em uma parte aí do espaço destinado à resolução, ele deixa disponível para o corretor como é que ele chegou nessa resposta, tá? As massas atômicas, elas são fornecidas na tabela periódica anexo à prova. Então, eu já estou, enquanto eu estou falando aqui, já estou calculando a massa molar da sacarose para vocês, tá? 12 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 22 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 16 vezes a massa, ou 11, ou melhor, vezes a massa do oxigênio, que é 16. E isso faz com que o resultado é igual a 342 gramas, é a massa de 1 mol de sacarose. Então, eu vou escrever aqui, 1 mol de sacarose possui uma massa de 342 gramas. Muito bem, excelente. Agora eu transformei quantidade de matéria, que é mol, em massa. Mas o que é do meu interesse não é massa, é energia em quilojoule, energia térmica, né, em quilojoule. Agora eu vou fazer uso dessa informação aqui, ó. Ele disse aqui no enunciado que todo o volume da lata, toda a energia em quilojoules de uma lata de refrigerante é proveniente exclusivamente dos açúcares, e esse açúcar é a sacarose. Tá, então eu vou afirmar para vocês que a energia de 613 quilojoules é proveniente do consumo de 36 gramas de açúcares, sendo que os açúcares que estão em questão é somente a sacarose. Bom, muito bem. Praticamente, então, acabamos de finalizar essa resolução, né? Porque eu acabo fazendo o cancelamento da massa em gramas da sacarose aqui em cima, com a massa em gramas de sacarose aqui de baixo. E notem que restou apenas a quantidade da energia térmica proveniente de 1 mol da sacarose, em quilojoules. E isso vai ser igual a 5.823,5 quilojoules. Certo? Bom, meus amigos, minhas amigas, como vocês já estão acompanhando nas aulas anteriores, que toda questão dissertativa de segunda fase é necessário que seja apresentado para o corretor dessa prova aquilo que eu relacionei na análise dimensional. Vocês não podem se esquecer disso, sobre a pena de invalidar a sua resolução. O único detalhe que deve ser ressaltado referente ao uso da análise dimensional numa questão dissertativa é a especificação.
Então, isso daqui é 1 mol de sacarose, vou escrever aqui, ó, isso corresponde a quantidade de matéria, né? É o mesmo que o número de mols. Ah, professor PC, no lugar de quantidade de matéria, posso escrever quantidade em mols? Pode escrever também. Quantidade de matéria ou número de mols de sacarose. C12H22O11. 342 gramas um mol, isso se refere à massa molar da sacarose. Do C12H22O11. Muito bem. E esses 613 kJ para 36 gramas, isso corresponde ao calor liberado no consumo de 350 ml do refrigerante. Caso vocês prefiram colocar, ao invés de 300 ml de refrigerante, 36 gramas de sacarose, também é válido, tá? Mas é importante frisar que esse dado foi retirado exatamente aqui dessa tabela, ok? Pronto, aqui está a resolução da questão número 3. Espero que os vídeos sejam esclarecedores e possam estimular a vocês a se habituar à a resolução por anadimensional. Isso não é regra, né? Isso é uma prática. A questão número 4, a última, diz o seguinte: ele fala para você que o hidrogênio é um gás com propriedades combustíveis que pode ser utilizado na geração de energia com a vantagem de não gerar poluentes em sua combustão. A combustão de 1 grama do hidrogênio produz 125 kJ de energia e o hidrogênio pode ser produzido pela reação entre o hidróxido de sódio e o alumínio conforme a reação fornecida a seguir. O hidrogênio sendo fornecido a partir da reação do hidróxido de sódio, do alumínio e da água. Pergunta letra A: por que a combustão do hidrogênio não gera poluentes? Justifique sua resposta com base na equação balanceada da combustão do hidrogênio. Muito bem, aqui está a velha conhecida reação de combustão do hidrogênio ou reação de formação da água. A combustão é uma queima e para queimar o hidrogênio ele precisa reagir com o oxigênio, que é o comburente, e o produto dessa combustão vai produzir água líquida, certo? E para fazermos esse balanceamento, podemos partir aqui, por exemplo, do oxigênio, que tem o maior índice, partindo-se aqui de 1 mol do oxigênio, que tem 2 átomos de oxigênio nos reagentes. Consequentemente, eu devo ter 2 átomos de oxigênio nos produtos. Assim, eu terei 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio nos produtos, e para eu ter 4 nos reagentes, eu coloco 2 mols aqui. Pronto, aqui está a equação balanceada, e que justifica por que o hidrogênio não gera poluentes. É simplesmente que o produto da sua combustão é água, e água não é um poluente. Como ele pediu para justificar na equação balanceada, então essa é a resposta final, sem maiores complicações. Pergunta letra B, para finalizar. Ele pede para você calcular agora a quantidade de calor produzida na combustão do hidrogênio, produzido quando 540 gramas de alumínio reagem com quantidade suficiente de hidróxido de sódio. Bom, agora esse exercício trata-se de uma relação estequiométrica,
dessa reação na qual o hidrogênio foi produzido a partir do alumínio, tá? Então vamos colocar o dado inicial. Eu quero saber o calor produzido, gerado na combustão do hidrogênio a partir de 540 gramas de alumínio. Então esse vai ser o nosso dado inicial, proveniente do enunciado, 340 gramas de alumínio. A minha resposta final aqui, senhores e senhoritas, meus amigos, minhas amigas, será a quantidade de energia em quilojoules. Bom, então, imediatamente, eu já estou percebendo que a massa em gramas não interessa na resposta, tem que ser em quilojoules, e por isso a massa em gramas do alumínio tem que desaparecer, e para fazer isso sumir, né, eu coloco gramas do alumínio aqui no denominador. E essa massa em gramas do alumínio eu vou tirar de onde? Eu vou tirar isso daqui da tabela periódica fornecido na prova, que consta a massa atômica do alumínio, que é 27. Se a massa atômica do alumínio é 27U, um átomo é 27U, quer dizer que 1 mol de alumínio possui uma massa de 27 gramas. Muito bem. Eu transformei a massa em gramas em mol, quantidade de matéria. Agora eu vou aqui para a relação estequiométrica entre o alumínio e o hidrogênio. E a relação estequiométrica entre ambos é 2 mols do alumínio consumido produzirá 3 mols de hidrogênio. Vamos lá? Vou escrever aqui, 3 mols de alumínio, de hidrogênio, perdão, produzidos a partir de 2 mols de alumínio. Aqui está. Excelente. Aqui o número de mols do alumínio foi colocado no denominador, né, para eu cancelar com o mol do numerador. Bom, outro detalhe. Agora ele diz aqui no enunciado que 1 grama de hidrogênio, quando queima, produz uma energia de 125 quilojoules. Então, eu vou aqui no enunciado verificar que ele está relacionando o quilojoule com massa. Então, eu vou pegar e transformar essa quantidade de matéria em massa. E outro dado também que eu vou retirar da tabela periódica fornecida na prova, que a massa atômica do hidrogênio é 1, ou seja, 1 grama de hidrogênio atômico, né? Mas como trata-se do hidrogênio molecular, então o hidrogênio atômico é 1U, o hidrogênio molecular é 2, o hidrogênio atômico é 1U, o hidrogênio molecular é 2 vezes 1, que é 2 gramas 1 mol. Muito bem. 2 gramas de hidrogênio molecular corresponde a 1 mol. Muito bem, excelente. Aqui o mol do hidrogênio está no denominador, que permite eu cancelar com o numerador. E para finalizar, agora eu vou usar o dado do enunciado, que ele falou que produz 125 quilojoules, é a energia liberada para queimar, aqui está, 1 grama de hidrogênio. E quando eu cancelo gramas de hidrogênio aqui do numerador com gramas do denominador, restou apenas o desejável, né? Que é a resposta final que ele pediu, a energia liberado quando 540 gramas de alumínio reagem para produzir hidrogênio, certo? E aqui a resposta final será igual a 7.500 quilojoules. Muito bem. Agora, apenas para encerrar esta resolução, como a questão ela é dissertativa, né? Eu vou aqui deixar as devidas especificações referentes a isso que eu estou escrevendo aqui em cima, né?
Esse 540 gramas é o dado proveniente do enunciado, massa de alumínio proveniente do enunciado. 1 mol de alumínio, 27 gramas, isso corresponde à massa molar do alumínio. Esse 3 mols de hidrogênio está relacionado a 2 mols de alumínio, corresponde à estequiometria da reação, ou relação estequiométrica, como queiram, estequiometria ou relação estequiométrica. Esse 2 gramas de hidrogênio relacionado a 1 mol, isso corresponde à massa molar do hidrogênio. Eu vou escrever aqui. Eu estou para ganhar um tempinho, copiando e colando aqui para facilitar o tempo, tá? A massa molar do hidrogênio molecular. E isso daqui é o ΔH de combustão. Aí vocês escrevam aí, né? ΔH de combustão de 1 grama de hidrogênio. Pronto. Eu espero que essa resolução tenha servido para dar melhor compreensão na questão referente à resolução dos exercícios também de termoquímica por análise dimensional. Na última parte referente aos cálculos, análise dimensional através dos cálculos em química, será feita através da estequiometria da eletrólise na parte 5. Até lá, o meu muito obrigado a todos pela atenção. Se puderem divulgar o meu canal para outros que possam também ter acesso a essas informações gratuitas, se acharem conveniente, dê um like no meu vídeo para ajudar o meu canal. E muito obrigado a todos. Até a próxima aula.